dia, cidadão. Está de volta hoje falando sobre a proposta de emenda constitucional número 37, que propõe a retirada de poderes investigatórios do Ministério Público. Eu queria abordar um pouco mais essa questão específica, doutor Rogério. O que são poderes investigatórios do Ministério Público? Porque o cidadão comum, quando se fala em poder de investigação, ele pensa logo na polícia. É importante essa sua pergunta, porque o poder investigatório do Ministério Público é complementar. O Ministério Público não pretende, de forma alguma, substituir a polícia nessa tarefa de investigar, e sim realizar investigações complementares naqueles casos mesmo que você citou, né? Casos que envolvam policiais, casos que envolvam pessoas com foro especial prerrogativa de função, enfim, atacar exatamente aquelas pessoas que, de alguma forma ou outra, têm um certo poder. E esse é o traço distintivo do Ministério Público. E é importante registrar que esse nome, PEC da impunidade, ele não é por acaso. Na verdade, desde a Constituição de 88, diversas outras, muitas investigações ocorreram no âmbito do Ministério Público, e com condenações, com pessoas que estão, inclusive, presas hoje, né? Uma vez aprovada essa emenda, significa que vai gerar uma série de nulidades, de anulações de processos que podem levar realmente a colocar na rua uma série de criminosos. Vamos lembrar aqui o caso ficou famoso aqui, o caso dos bicheiros do Rio de Janeiro, quer dizer, muitas daquelas investigações foram conduzidas pelo Ministério Público, né? E agora nós estamos diante aí do mensalão e hoje estamos vendo a atuação do Procurador-Geral da República. Então, é importante que a sociedade entenda, que todos entendam, o telespectador, que o Ministério Público quer somar e quer atuar de forma complementar, jamais substituir o trabalho da polícia, que é um trabalho que, a despeito de todas as dificuldades que o policial tem na sua investigação, tem se conduzido, né, de uma forma, se não satisfatória, mas pelo menos de uma forma denodada, com empenho. Doutor Denis, então seria mais ou menos como aconteceu, por exemplo, na lei de imprensa. Na lei de imprensa aconteceu a seguinte situação: foi uma lei de 1967, que foi onde se arguiu a constitucionalidade, e o Supremo Tribunal Federal atendeu que a tese que essa lei não teria sido recepcionada pela nossa nova Constituição. Todas as ações que estavam fundamentadas nessa lei, elas viraram pó, simplesmente foram para o espaço sideral. O doutor Rogério está fazendo esse alerta, se acaso essa PEC for aprovada, todas aquelas investigações, todos aqueles casos que têm como fundamento a ação do Ministério Público também podem ir para o mesmo caminho? Eu acredito que sim. Eu só fazendo uma observação em relação à resposta do Rogério, a Constituição outorgou poderes ao Ministério Público sem explicitamente dizer do seu poder investigatório, mas se inferiu, né, de todo o conjunto de regras que disciplinam o Ministério Público e a ação da polícia, se inferiu desse poder, ou seja, se o Ministério poderia ou mais determinar que se fizesse a investigação, ele poderia evidentemente pessoalmente fazê-lo, e o poder investigatório decorreu daí, né, ou seja, do Ministério poder chamar pessoas para a oitiva em seu gabinete, requerer medidas cautelares, escutas, quebra de sigilo, isso exponte sua, por vontade própria, independentemente do trabalho da polícia. Muitas ações penais, muitas investigações, muitos processos se iniciaram e terminaram com condenação dos acusados. E o argumento que nós temos, inclusive, forte, é que essa PEC pode levar que essas investigações, que essas condenações sejam desfeitas. Ou seja, as pessoas que estão sendo investigadas, essas investigações percam o efeito, os processos em curso têm que voltar a estaca zero, e os processos já findos sejam, digamos assim, implodidos, possibilitando que os eventualmente condenados se vejam libertados, se vejam absolvidos por conta dessa alegada impossibilidade do Ministério Público tomar a iniciativa da investigação. Então, quase uma anistia, né? Quase uma anistia. Quase uma anistia é um risco muito sério, e sem contar que não soa muito lógico que a polícia não se insurge contra os outros mecanismos, os outros órgãos que também exercem de forma atípica essa tarefa de investigar. O Congresso Nacional, por sua polícia, tem a tarefa de investigar, o COAF, que me parece é um órgão do Banco Central, se não me engano, também faz certo tipo de investigação. A própria BIM tem
algum resquício de E investigação. a própria competência de polícias, né? Polícia Federal, as polícias civis também esbarram também em competências, né? Sim, mas aí elas se separam por conta de haver ofensa a bem e interesse da União, que aí seria a competência da Justiça Federal, e residualmente fixa-se a competência da Polícia Estadual, digamos assim. Ainda que a Polícia Federal não haja óbice que a Polícia Federal investigue as infrações de âmbito estadual. O oposto aí é a óbice, porque a Constituição dá exclusividade à Polícia Federal para investigar, não dá à Polícia Civil. Doutor Rogério, explica para o cidadão, na forma prática, como é que acontece. O promotor, ele determina ao delegado que realize determinados atos ou ele pede? Como é que essa ligação institucional? É importante essa sua pergunta, porque o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é o destinatário de toda a investigação criminal. Diz-se, num jargão jurídico, que o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é o dominus litis, ele é o dono da ação penal. É efetivamente o promotor de justiça que processa. Ele, ao oferecer a denúncia, a partir da denúncia que se inicia o processo. Com base, o réu vai se defender daquilo que consta da denúncia. Antes da denúncia é a fase pré-processual, é justamente essa fase de coleta de provas, né? Então, esse trabalho, o trabalho da polícia judiciária que coleta essas provas é um trabalho complementar. Eles se complementam. A polícia faz a investigação e o Ministério Público oferece a denúncia e inicia o processo. É claro que aquele, como o doutor Denis colocou, aquele que pode o mais, se eu posso determinar, e aí a lei usa a palavra requisição. A requisição é determinação. Se o promotor pode determinar que a autoridade policial faça alguma coisa, com muito maior razão, ele próprio pode fazer. É isso que se infere de todo o conjunto legislativo brasileiro. Né? E só para fazer um adendo ao que o doutor Denis colocou também, essa PEC da impunidade é um precedente bastante perigoso. Justamente porque quando você dá exclusividade de investigação para uma única instituição, você pode contaminar todas as investigações feitas por outras instituições, como ele citou, o próprio COAF, o próprio Congresso Nacional. Então, realmente nós não conseguimos entender por que, que se mobiliza tanto, a não ser por essas razões que eu já coloquei aqui. Então, Denis, muita gente critica também o inquérito policial propriamente dito. Existem aqueles que acham que deva ser suprimida essa fase, já que o Ministério Público, quando oferece a denúncia, tem que passar novamente por vários daqueles processos de investigação criminal. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Zé Fernando, o inquérito policial, esse é um tema, na verdade, já desde a exposição de motivos do atual Código de Processo Penal, que é de 1940 e 41, já se abordou esse tema da prescindibilidade ou não da investigação. Eu entendo imprescindível a investigação. Eu digo no sentido que não, nosso país com dimensões continentais, seria pouco provável encontrarmos algum outro mecanismo que pudesse substituir a investigação policial. É óbvio que essa investigação policial para o Ministério Público ela não é imprescindível, porque se ele obtiver dados relativos a um crime advindos de uma outra fonte, ele pode acusar alguém com base nesses dados. Mas suprimir definitivamente o inquérito policial, eu acho que eu não vejo condições de logísticas para tanto. Repito, levando em conta a dimensão continental do Brasil. A instauração de um juizado de instrução, a meu ver, seria um retrocesso, porque traria o próprio juiz para um certo espaço de investigação. Isso aí a Constituição de 88, em boa hora, afastou. Então, o modelo, como ele funciona, eu acho que ele, como ele está previsto, ele é bom, precisa ser aperfeiçoado, precisa aparelhar também as polícias, é bem verdade, os índices de investigação de eficácia são baixos, mas também elas precisam ser aparelhadas, o Ministério Público tem que estar acompanhando esse trabalho e, num trabalho conjunto, melhorar esse trabalho quando necessário, mas eu não consigo enxergar no nosso país a extinção do inquérito policial. Bom, gente, e com essa fala do Dr. Denis, a gente espera também ter dado uma contribuição, ter jogado um pouco mais de luz sobre essa temática, né? Esse tema não tem sido muito discutido nem aqui na TV Justiça. Então, nós jogamos um pouco essa questão para que nós façamos cada vez mais debates. É saudável que todos nós tenhamos cada vez mais noções sobre essas questões todas.
Mas, infelizmente, o MP Cidadão de hoje acaba por aqui. Nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para mpcidadão@femperj.org.br. Eu agradeço muito a presença dos nossos convidados de hoje, o Procurador de Justiça Rogério Carlos Escantamburlo, ele que é coordenador do Núcleo de Apuração Criminal do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, e o Procurador de Justiça Denis Asset Brasil Ferreira, ele que também é professor da Universidade Federal Fluminense. A gente se encontra no nosso próximo MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.